Você já parou para pensar que tudo o que acontece na sua vida hoje é fruto do que você mesmo pensou e acreditou no passado? Imagine por um instante quantas vezes você desejou uma vida melhor, mas no fundo, bem lá no fundo, se sabotou com pensamentos de medo, de dúvida ou de escassez. A grande verdade, meu amigo e minha amiga, é que Deus não nega bênçãos. Ele apenas entrega exatamente aquilo que a sua mente cria, porque a fé e o pensamento são como sementes que você planta no solo fértil do universo. E como está escrito no livro de Provérbios, assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Pense comigo, por um momento. Se você acredita que o dinheiro é algo sujo, difícil ou impossível de alcançar, como poderia prosperar se a sua própria mente está repelindo a abundância que você tanto deseja? É como querer colher laranjas doces, mas insistir em plantar sementes de espinhos. Não faz sentido, não é mesmo? Deus é justo e sábio, e Ele estabeleceu leis invisíveis, mas poderosas, que regem todo o universo. São leis que nunca falham. O grande pensador Napoleon Hill, autor de Quem Pensa Enriquece, já nos ensinava que a mente humana, quando é disciplinada e focada, tem o poder incrível de transformar desejos em realidade palpável, em coisas que você pode ver e tocar. Mas, infelizmente, a grande maioria das pessoas passa a vida inteira alimentando pensamentos que as aprisionam, em vez de libertá-las para uma vida plena. E é exatamente aqui, neste ponto, que começa a sua grande virada. É quando você finalmente entende que não está sozinho nessa jornada, que existe uma força divina, uma inteligência infinita que responde a cada um dos seus pensamentos. Quando essa ficha cai, cada detalhe da sua vida começa a mudar. E veja bem, não estamos falando apenas de dinheiro ou prosperidade financeira, estamos falando de saúde, de relacionamentos harmoniosos, de oportunidades que surgem como que por mágica e acima do tudo. De paz de espírito, aquela tranquilidade que o dinheiro não pode comprar. Bob Proctor, um dos maiores mestres sobre o poder da mente, lembrava constantemente que a nossa mente funciona como um ímã poderoso, atraindo para si tudo aquilo que está em sintonia com a sua vibração. E o mais incrível de tudo isso é que Deus, em sua infinita sabedoria e amor, nos deu o livre-arbítrio para escolher todos os dias o que vamos plantar dentro da nossa mente. Você é o jardineiro do seu próprio jardim mental. Agora eu te convido a fazer uma reflexão sincera. Quantas portas já se fecharam na sua vida porque antes mesmo de bater, você já acreditava que não seria digno de entrar? Quantas vezes o medo do fracasso, o medo do que os outros iriam pensar, te impediu de dar o primeiro passo? Muitas pessoas vivem como se fossem vítimas das circunstâncias, culpando o governo, a economia, a família, quando na verdade elas são as arquitetas da sua própria realidade. O universo não julga os seus pensamentos, se são bons ou ruins. Ele simplesmente responde. Ele devolve para você exatamente a energia que você emana. É uma lei universal, como a lei da gravidade. Por isso, quando você se enche de fé, de disciplina emocional e de pensamentos positivos, você cria ao seu redor uma nova atmosfera espiritual e mental. E essa nova atmosfera, inevitavelmente, começa a atrair prosperidade
em todas as áreas da sua vida. Então, se você deseja de verdade transformar a sua realidade, prosperar de uma forma que nunca imaginou e viver em abundância, este vídeo vai abrir os seus olhos para segredos que sempre estiveram bem diante de você, mas que talvez você nunca tenha percebido com clareza. Aqui, nós vamos conversar de forma profunda e prática sobre a força imensurável da sua mente, a importância inabalável da fé em Deus e, o mais importante, como alinhar o seu coração e os seus pensamentos com as leis do universo para começar a receber as riquezas visíveis e invisíveis que já estão preparadas para você. Vamos começar entendendo a primeira grande chave, o seu subconsciente. A sua mente consciente é aquela com a qual você pensa, raciocina, toma decisões, mas é a sua mente subconsciente que comanda o show. Ela é como o piloto automático do seu corpo e da sua vida. Ela controla 95% do seu dia, desde a sua respiração e batimentos cardíacos até os seus hábitos e reações emocionais. O problema é que desde a infância fomos programados com crenças limitantes sobre dinheiro, sucesso e merecimento. Frases como "dinheiro não nasce em árvore", "os ricos são gananciosos" ou "isso não é pra gente como nós", foram plantadas no nosso subconsciente e se tornaram as nossas verdades. E mesmo que hoje, conscientemente, você queira prosperar, o seu programa interno, o seu subconsciente, continua trabalhando contra você, sabotando suas tentativas. Para mudar isso, você precisa reprogramar essa mentalidade. E como se faz isso? Através da repetição e da emoção. É por isso que as afirmações positivas, feitas com sentimento e convicção, são tão poderosas quando você repete "to dos ous", Deash, frases como "eu sou um imã para a prosperidade", "o dinheiro flui para mim de forma fácil e constante", "eu sou digno de toda a abundância que o universo tem a oferecer", você está, pouco a pouco, instalando um novo software na sua mente. Mas não basta apenas repetir palavras. Você precisa sentir. A linguagem do subconsciente é a emoção. Você precisa sentir a alegria, a gratidão e a segurança de já ter aquilo que deseja. Visualize-se vivendo a vida dos seus sonhos. Como você se sentiria? Sinta essa emoção agora. No seu corpo, essa combinação de pensamento focado e emoção elevada é o que cria a sua nova realidade. A segunda chave é entender a verdadeira natureza da fé. Fé não é apenas acreditar que Deus existe. Fé é acreditar no que Deus disse. A Bíblia está repleta de promessas de abundância e prosperidade para aqueles que confiam e obedecem. Em João 10:10, Jesus diz: "Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." A abundância não significa apenas o suficiente. Significa mais do que o suficiente, transbording. A fé é a sua conexão direta com essa fonte divina de toda a provisão. Quando você ora, não peça com desespero ou dúvida. Agradeça. Agradeça como se o seu pedido já tivesse sido atendido. Isso demonstra uma fé inabalável. O apóstolo Paulo nos ensina em Filipenses 4:6. "Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças." A ação de graças é o selo da fé. Quando você alinha seus pensamentos, suas emoções e sua fé, você se torna um canal aberto para o fluxo da prosperidade divina. O universo, que é a manifestação da vontade de Deus, começa a conspirar a seu favor. Pessoas certas aparecem.
portas se abrem, ideias milionárias surgem na sua mente. Você entra em um estado de fluxo, onde as coisas simplesmente acontecem de forma natural e sem esforço. Lembre-se sempre: você foi criado à imagem e semelhança de um Criador infinitamente abundante. A escassez não faz parte da sua natureza divina. Ela é apenas uma ilusão criada por uma mente destreinada. A partir de hoje, assuma o controle da sua mente. Seja o guardião dos seus pensamentos. Escolha deliberadamente focar na gratidão, na fé e na expectativa do bem. Plante sementes de prosperidade, regue-as com fé e emoções positivas, e prepare-se para colher os frutos de uma vida abundante que Deus sempre planejou para você. Não se trata de mágica, trata-se de alinhar-se com as leis divinas que sempre estiveram aí, esperando que você as descobrisse e as usasse a seu favor. Se esta mensagem ressoou no seu coração, compartilhe-la com alguém que também precisa ouvir. Vamos juntos criar uma corrente de prosperidade e fé. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se no canal para mais conteúdos como este e ative o sininho para não perder nada. Fique com Deus e até a próxima!